Olá pessoal, super bem-vindos vocês que estão nos acompanhando aqui no primeiro ArcaCast. O ArcaCast nasceu da nossa vontade e desejo de trazer a vocês mais informações voltadas para o nosso meio, que é a proteção veicular, que é o mutualismo. E para o nosso primeiro episódio no ArcaCast, nós convidamos uma pessoa muito especial e que entende muito desse tema que a gente está propondo, que é o que você precisa saber sobre as proteções veiculares. E nós convidamos a doutora Camila, que é especializada em proteção veicular em mútuas. Bem-vinda, excelente dia para você. Obrigado por aceitar nosso convite aqui no nosso primeiro ArcaCast, que a gente entende até então que é inovador, né? Trazer, desmistificar para a população em si, né? Sobre esse tema que já está presente no nosso cenário, no nosso contexto, e que ainda assim existem muitas dúvidas, né, Camila, muito obrigado pelo convite, por aceitar nosso convite. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, Rodrigo. Uma honra, né, participar pelo episódio número 1 da Arca. Então, assim, tô super privilegiada. Sem dúvidas nenhuma. Proteção veicular, associação, associativismo, mutualismo, mutual, é uma dúvida da grande maioria, a confusão, né, do que é associação de proteção veicular, o que é seguro, qual a diferença entre elas. Então, eu acho que esse episódio vai ser super rico, vai quebrar várias barreiras ali sobre essas dúvidas. Que legal, fico muito feliz. Nós estamos aqui com uma proposta, Camila, para trazer para o pessoal algumas questões que envolvem dúvidas muito recorrentes para as pessoas que têm a vontade de estar adquirindo uma proteção para o seu patrimônio, para o seu veículo, e que tem ali alguns receios, alguns ressalvas, algumas dúvidas naturais. E nesse primeiro episódio, nesse primeiro ArcaCast, a gente trouxe essa abordagem de como descomplicar a vida das pessoas na hora de fazer essa aquisição. E eu queria trazer para você uma primeira questão, que é o que é uma associação de proteção veicular. Você consegue trazer para o público uma síntese do que é uma associação de proteção veicular e seu papel na sociedade? Claro. A Arca é uma associação de proteção veicular. Quem não sabe, a Arca é uma associação de proteção veicular. A associação de proteção veicular é uma oportunidade dada pelo próprio Estado, pela Constituição, tá? Isso é importante frisar, né? Sim, sem sombra de dúvidas. Diferente de uma seguradora, tá? A associação é a oportunidade do Estado que ele dá para a própria sociedade unir um grupo de pessoas para uma finalidade específica, para um objetivo específico. E esse objetivo específico aí, normalmente, ele é de obrigação do Estado. Uhum. Tá? Sem ser muito técnica, até um pouco simples na explicação, o Estado ele tem inúmeras obrigações. Obrigações de proporcionar segurança, proporcionar saúde, bem-estar, condições, né, para a sociedade num convívio no geral. E ele, infelizmente, não é capaz de suprir todas essas necessidades a todo momento. Uhum. Por ele não possibilitar, ele deu a oportunidade, através da Constituição, do Código Civil, jurisprudências e tudo, de serem criadas associações. A Arca é uma delas. A Arca, ela proporciona a segurança, né, na possibilidade de um furto, de um roubo, de um veículo. Então, ela proporciona isso para o associado, mas principalmente o bem-estar. O bem-estar, a tranquilidade... Isso é importante. Muito. A tranquilidade de que, se o teu veículo sinistrado, ele tem a tranquilidade que, independente ali da fase financeira, da realidade que ele vai estar convivendo, ele vai ter a tranquilidade de que ele, cumprindo ali com o regulamento dele, ele vai ter o veículo dele reparado, né? Essa é a grande dúvida do pessoal, né, Camila? Muito. Então, assim, as seguradoras, diferente das associações, ela tem visibilidade de lucro. Então, ela vai sempre buscar perfil. Ela vai buscar o perfil, o associado, a pessoa, ela vai, se ela é homem, se ela é mulher, onde que ela mora, a idade dela, o preço que ela vai pagar, ela vai estar sempre pensando nisso, vai ser sempre focado nisso.
E porque a seguradora, ela tem a visão de lucro, ela quer lucro. Então, quanto maior o risco dela, ela vai ter uma precificação maior, né? Muito interessante. É legal que você está abordando essa questão do lucro e que é importante a gente talvez trazer para quem está nos assistindo essa informação que é muito interessante. Por quê? Porque nós temos esses dois modelos, igual você frisou, que as associações, elas surgiram daquela carência de atendimento, de demanda, né, da população em relação à gestão do patrimônio, do risco, né, que é o que você nos trouxe, e que, de certa forma, o Estado e as próprias seguradoras, talvez, não conseguiram abraçar todo esse público, pelo que eu percebi. E aí, as associações acabaram virando uma realidade muito presente na vida das pessoas. Agora, tem essa questão entre não visar o lucro. E como que ficaria essa arquitetura, Camila, entre não visar o lucro, mas também não poder fechar no vermelho? Como é que seria essa arquitetura para as associações? Sim. As seguradoras, elas visam lucro. Então, a finalidade dos seus sócios, cotistas, acionistas vão ser sempre no lucro, né? A associação, ela não tem finalidade lucrativa. Mas eu uso um termo que é meio lucrativo. O que é meio lucrativo? É garantir que a saúde, a sustentabilidade da associação aconteça. Então, os reparos, as despesas, o custo da operação da associação, ela é rateada entre os associados. Ela tem que ser dividida entre eles, né? Então, como todo o grupo, a preservação do veículo, a preservação, a condução segura, a manutenção preventiva do veículo, isso garante que o grupo ele faça um rateio cada vez menor. Né? Ou seja, quanto mais saudável, um rateio mais equilibrado. Mais equilibrado, legal. Exatamente. E essa observação que você colocou, eu acho muito importante reforçar, que as seguradoras, a maior parte das seguradoras não tem interesse em maior parte dos veículos hoje. Interessante não tem isso. interesse. Não tem interesse. Então, as associações, elas se tornaram interesse público. Entendi. Entende? Como elas têm a visibilidade de lucro, elas escolhem o que elas querem colocar para dentro. Entendi. Ou seja, faz uma análise de perfil. Exatamente. Olha, se essa pessoa tem um risco alto para mim, eu não vou colocar ela, não vou proporcionar o seguro para esse veículo. Associações não. Ela não tem esse objetivo. A cota participativa, o valor que cada associado paga por mês, é conforme a tabela FIPE apenas. Então, ela não tem essa seleção. O propósito da associação é justamente cumprir essa lacuna. Interessante que você está falando, a gente percebe que a abordagem que as associações trazem para essa gestão de patrimônio é uma abordagem mais democrática, né? Ou seja, sem muitas restrições em relação a quem pode fazer acesso àquele veículo uma vez protegido, com o contrato devidamente em dia. Então, ou seja, parece que a impressão que traz é que ela democratiza mais o acesso ao produto, né? Sim, sem sombra de dúvidas. As seguradoras, por elas terem esse foco em lucratividade, vai ter essa burocracia maior, né? Mas as associações, não. As associações, elas têm regras, regulamentos, né? Tem princípios ali da adesão e da funcionalidade, mas o foco dela vai estar sempre voltado ao social. Entendi. A cumprir essa lacuna social, a garantir esse bem-estar, a garantir essa segurança. Lógico, o associado tem que cumprir com o papel dele, porque se ele cumpre com alguma irregularidade, se ele comete alguma fraude, alguma coisa nesse sentido, a conta vai recair sobre os outros associados, né? Os outros vão pagar essa conta. Então, o papel da diretoria hoje, que a associação ela é composta por diretores, o papel da diretoria é justamente fazer esse filtro, garantir que os associados estejam cientes das regras, da funcionalidade da associação e que eles cumpram com essas funções, assim como a associação cumprir com a dela. É interessante você estar falando isso, é bom frisar para vocês que estão nos assistindo que o fato de não ter uma análise de perfil não quer dizer que as associações não prezem pela saúde. E quando a gente traz aqui essa abordagem em relação às associações em detrimento das seguradoras, a gente quer trazer para vocês, a gente não quer levantar o mérito entre quem é melhor ou pior. É claro que se fazendo uma boa escolha sobre uma entrega de produto que está
de acordo com a realidade de quem está adquirindo, se você souber fazer uma boa análise de uma associação, ela vai ter uma taxa de resposta, e se você fizer uma boa escolha de uma seguradora, com certeza você também terá uma taxa de resposta. Sim. Então, vale a pena fazer uma análise entre as duas viabilidades e ver qual cabe na sua realidade de utilização. Então, isso é bom frisar, né? Com certeza, com certeza. Porque a gente não está aqui para levantar uma bandeira sobre que a associação é melhor ou pior do que a seguradora. Na verdade, a nossa bandeira é trazer para os nossos ouvintes, para os consumidores, né, para as pessoas que têm esse contrato, vigor com alguma empresa, seja de associação ou de seguro privado, que eles saibam que as versões são viáveis e que, sabendo fazer uma boa escolha, você vai estar bem amparado, né? Sim, sem sombra de dúvidas. São grupos diferentes, são propostas diferentes, mas ao final o que se preza é a segurança ou do associado ou do segurado ali. Então, não tem o melhor ou pior. É o que o associado, o segurado se identificar melhor, sem sombra de dúvida. Muito bom. Você que está nos acompanhando, fique atento, nós estamos aí com as nossas redes sociais, siga a Arca Multon nas redes sociais, que é Arca Multon no Instagram e o nosso YouTube também. Então ativa o sininho lá que você vai ficar por dentro das informações quando chegarem. Então não perca que tem muita coisa para acontecer. Esse é o primeiro ArcaCast. A Arca vai trazer para vocês mais outros episódios voltados sempre para o interesse popular, e vocês podem também estar deixando sugestões para a gente nas nossas redes sociais dos temas que vocês querem que a gente trate aqui no ArcaCast, tá? Então ative o sininho, não deixe de nos seguir. Tá ok? Camila, legalidade e regulamentação. É um tema que todo mundo quer saber, né? Sim, sim. Ou seja, qual o princípio legal das associações, das mútuas, e como é que é esse processo de regulamentação? Pode trabalhar, não pode? É pirata, não é? Então, acho que vale a pena a gente trazer para quem está nos assistindo que existe um projeto que foi aprovado agora, né? Sim. Um projeto de lei, que é o PL 143/2024, que ele veio de outros projetos também, sempre na intenção de trazer para a população aí um sistema de regulamentação para que as associações trabalhem à luz do que o governo tem trazido de proposta. Queria que você trouxesse para os nossos espectadores aí como que vai ficar essa questão de legalidade, essa questão de regulamentação. Esse é o tema do momento, né? Nós tivemos ali ontem uma aprovação do Senado da PL, então é o assunto do momento, de fato. Mas antes mesmo de eu falar da PL, do projeto de lei, eu gostaria até de reforçar algo muito importante, que é a legalidade da atividade. Quando as associações começaram a surgir, elas começaram a criar um certo espaço, criaram-se inúmeras lendas que a associação não era legal, que era ilegal, que isso não era possível e tudo. Só que, independente de projeto de lei, independente de regulamentação, a atividade ela é totalmente legal. Nós temos previsão, igual eu falei, constitucionais, jurisprudenciais, nós temos vários entendimentos que ela é legal. Então, o projeto de lei, mesmo com a nossa aprovação de ontem, ela não muda o fato de todos esses anos estar trabalhando, ela é legal. Muito bem observado isso. É muito importante, muito importante. O projeto de lei que nós temos agora em andamento, que é o 143, que foi aprovada ontem pelo Senado, agora só vai para aprovação presidencial, é um projeto de lei de regulamentação. Em poucas palavras, é o quê? As regras que elas vão ditar a funcionalidade dela. Como ela vai funcionar? Porque hoje nós não temos um marco regulatório, nós não temos regras bem definidas. Temos as regras do associativismo propriamente dita, mas não tem uma regra das associações de proteção veicular, não tem uma regra do socorro mútuo, não temos. Como nós não temos, nós trabalhamos sobre as regras do associativismo e o que se adapta ao nosso mercado específico, à necessidade do nosso associado. Então, a proposta do projeto de lei é criar esse marco regulatório e falar, olha, agora a regra será assim, todo mundo vai funcionar da mesma forma. Vão ser submetidas algumas fiscalizações, como já acontece hoje, né, que é muito bom reforçar. Inclusive é fiscalizado hoje, né? É fiscalizado.
Então, esse marco regulatório é um marco muito importante para todo mundo, para os associados, para associações, para todo mundo, só que não muda o fato da funcionalidade da legalidade que já existe hoje. Muito bom, muito bom. Então, ou seja, as associações sempre trabalharam um princípio de legalidade, porque, né, é muito comum a gente ouvir falar, é o seguro pirata. Não, mas é verdade, né? Verdade, é muito comum. Esse jargão, ele acabou ficando muito presente na rotina das pessoas, principalmente quando algum consultor de mútua, de proteção veicular, se deparava com uma outra proposta de um corretor de seguradora, né? Era muito comum a gente ver esse jargão assim, é o seguro pirata, quando na verdade talvez isso seja uma desinformação, né, para a população, porque no primeiro que não é seguro, né, claro, é importante a gente deixar claro para as pessoas que a proteção veicular, em hipótese alguma, pode ser confundida com seguro, né, isso porque mesmo. se trata de uma gestão de patrimônio no princípio de ajuda mútua, não é isso? É isso. Olha, eu tô ficando entendido, hein, Camila? Você tá ficando muito bom, viu? Tô ficando entendido nisso aqui, hein? Será que é a minha presença aí na arca? Será? Pessoal, eu tive uma aula com a Camila, então, ou seja, não tem como não ficar bom. Olha, gente, a Modéstia Bardelli conhece muito sobre o assunto. Então, as mútuas, ela tem esse princípio de ajuda mútua, que está lá dentro de um princípio legal de ajuda de população, né? Isso. Todo mundo se juntam e ali consegue estar se contribuindo, né? E então, assim, é bom trazer para quem está nos assistindo que nunca foi pirata, sempre foi uma opção, e que a abordagem, sabendo ter uma lucidez de abordagem, os dois conseguem viver de forma harmônica, né? Sim, sim. Esse discurso sobre seguro pirata, acho que todo mundo já ouviu falar sobre esse termo, mas foi um termo usado por desconhecimento mesmo, sabe? Por desinformação da legalidade, da funcionalidade. Mas se de fato fosse um seguro pirata, que não é um seguro, é diferente, né? Nós temos essa ajuda mútua, igual você reforçou. Mas se fosse algo ilegal, né? Nós não teríamos a quantidade de associações hoje suprindo esse importante espaço na sociedade hoje. Legal. Hoje nós temos, não sei exatamente o número de associações no Brasil, mas eu posso te dizer que 60% dos veículos hoje que têm uma proteção patrimonial estão nas associações de proteção veicular. Uau, é um número muito expressivo, Camila. Muito, muito. Então, assim, nós temos asseguradores que cumprem um espaço muito importante, essencial, mas, gente, a associação virou interesse público. Ela tem um papel social muito grande. Imagina você, uma boa parte das pessoas hoje não tivesse uma associação de proteção veicular para proteger os seus veículos. Entende? Então, elas talvez optariam por não ter um veículo, pelo risco ser muito alto. Aí o conforto que elas possuem hoje, a tranquilidade. Então, assim, a inexistência das associações hoje, a impossibilidade da existência delas, mudaria o cenário hoje nacionalmente falando. E o papel da questão do seguro pirata surgiu porque, de fato, aconteceram de algumas associações trabalharem de forma irregular. E é bom frisar isso porque existe, né, Camila? Existe também, existe, né? Existem as maçãs podres, infelizmente, mas isso não é só na associação de proteção veicular, em qualquer nicho, em qualquer área. Eu sou advogada, tem advogados que são as maçãs podres, que não trabalham de forma correta, não são profissionais, como na sua em qualquer área. Isso é importante frisar. E agora, pegando isso que você falou, o que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos assistindo e que quer adquirir uma proteção veicular? Qual dica que a gente consegue estar trazendo? Porque a gente sabe que eu também estou nesse mercado, trabalho com proteção veicular já há alguns anos e tenho o que eu tenho trazido de dica para as pessoas em relação a fazer uma boa escolha na hora de adquirir a proteção veicular. Eu geralmente falo assim,
pesquisar no Google. Eu acho que o Google é a janela mais democrática de todos, porque a pessoa que talvez não tenha um atendimento de acordo com o que ela entende que é razoável, ela tem um portal ali que ela consegue externar para outros o que ela tem de satisfação ou insatisfação. E eu costumo dizer também para as pessoas, o Google e o Reclame Aqui são 2 portais que vocês podem ter acesso para poder se amparar sobre como que é a taxa de entrega daquela empresa que você está se propondo. Porque é muito comum, o que eu vejo no dia a dia, é muito comum as pessoas procurar uma empresa de proteção veicular para garantir o patrimônio da sua conquista, né? Que a pessoa trabalha muito tempo e tem uma conquista. E aí, na hora que ela vai fazer uma análise da empresa que vai garantir a gestão daquele patrimônio dela, ela faz uma análise talvez muito rasa. E o que eu sempre falo com o pessoal? Eu falo assim, se você faz uma análise rasa na escolha da empresa que vai garantir a gestão do patrimônio, provavelmente você não pode reclamar da razoabilidade na taxa de entrega quando você reivindica. É isso aí. É isso aí. Porque se você é raso na escolha, você não pode reclamar, você não pode querer profundidade na abordagem. Porque se você tem um risco que você quer entregar para alguém gerir, você tem que fazer aquilo de uma maneira com muito esmero, com muito cuidado. E o portal Google Reclame Aqui é uma dica que eu dou pro pessoal. Você acredita que teria algum outro caminho? Você acha que esse é o... Não, eu concordo plenamente, né, do que você está falando. O Reclame Aqui, o Google, são ferramentas que estão às mãos do associado com facilidade, né? Porque você tem a possibilidade lá de pesquisar processo, pesquisar uma coisa ou outra, mas a ferramenta mais prática, sem sombra de dúvidas, é essa, o Google e o Reclame Aqui. Mas também, aí é dica de advogada, tá? Vamos lá, isso é sempre bom. Aí é dica de advogada. Nós temos hoje algumas... No momento, hoje, não sabemos agora, depois do marco regulatório, quais serão as novas regras que vão serem frisadas, mas a Associação de Proteção Veicular, ela tem alguns entendimentos jurisprudenciais para garantir a legalidade dela. Então, hoje nós trabalhamos com rateio. Por isso que tem essa variação dos boletos, né, gente? Uma observação muito importante. Olha aí, uma observação muito importante. Se a associação que você atua tem essa que você está buscando, tem essa variação de boletos ali, um mês tem um valor, o outro. A variação é sempre muito pequena, tá? Porque eles conseguem ter um equilíbrio, fazer um rateio ali de despesas de uma forma saudável. Mas se ele tem essa variação, a associação, ela trabalha legalmente falando. Ela trabalha de forma legal. Porque o rateio é a definição do associativismo. Se ela trabalha com preço fixo, com valor fixo, ela não está trabalhando com rateio. Olha que interessante. Muito. Se ela não trabalha com rateio, ela está trabalhando de forma ilegal. Ela não está trabalhando conforme a legislação prevê. Então, às vezes, quando um associado ele faz uma adesão e vocês vão explicar, né? Olha, o nosso boleto ele é variável, a variação é muito pequena, né? Porque a gente consegue ter esse trabalho ali de rateio saudável, mas aí muitas vezes o associado recebe isso de uma forma ruim. Recebe de uma forma ruim, porque como assim meu boleto esse mês vai vir um valor, no outro mês vai vir um outro? Ele recebe isso é verdade. Ele recebe isso como uma forma ruim. Só que muito pelo contrário. Se a associação ela te apresenta esse cenário no momento da adesão, olha, cara, aceita. Essa aí tá trabalhando de forma legal. Ela tá trabalhando buscando a entrega do associativismo. Isso é interessante, porque o que muitos veem como algo não bom é a prática que garante um princípio de legalidade na operação da empresa. Exatamente. Outra coisa, muitas associações, quando ela vai fazer material publicitário, redes sociais, enfim, ela coloca mensalidade a partir de R$ 29,90. Ah, sim. R$ 29,90. Mensalidade a partir de R$ 39,90. Comercialmente falando, para os associados, parece algo bom, né? Então, quando o associado vai ver aquilo, ele, nossa, que interessante, preço atrativo e tudo. Mas a gente está falando de associação. Nós temos o entendimento aqui que essa abordagem, ela não é correta também para a associação, justamente pelo rateio. Então,
É mais uma dica aí para o pessoal. E a última aí para fechar com chave de ouro, a associação que preza pelo atendimento, pela comunicação, pela entrega, a associação que está sempre compartilhando a satisfação do seu associado que está ali com você. Isso é muito importante. Que legal, ou seja, tem uma prova social ali, consigo provar o que eu prometo. Exatamente. Porque uma coisa que eu costumo falar também, perdão, até complementando o seu raciocínio, sim, o que eu costumo dizer muito para as pessoas é o seguinte: na hora que você adquire um produto intangível, ou seja, que você não apalpa, que você não pega, que você não vê, você vai ter que se basear em tudo que estão te prometendo. Então, uma empresa séria, uma empresa comprometida com a taxa de entrega, ela vai te dar respostas para perguntas que você não sabe fazer. O que é isso? Quando você compra um carro, você sabe que o carro tem volante, tem buzina, o pneu tá bom, que a quilometragem te atende, você tá vendo, você tá pegando, porque aquele produto ele tem tangibilidade, ou seja, você consegue pegar. Agora, quando você adquire uma proteção veicular ou um seguro privado, você está adquirindo algumas cláusulas contratuais que você, a depender de quem está intermediando aquela venda, você vai ter que acreditar no que ele está te propondo, e se ele não te trouxer algumas respostas para a pergunta que você não sabe executar, provavelmente você vai comprar algo que você não sabe usar. Então, o que a gente consegue trazer para vocês em relação à aquisição de um produto como a proteção veicular? Quando o consultor te entrega respostas de como fazer uso daqueles produtos, daquele contrato, como que você faz para acessar aquelas cláusulas que estão ali. Isso é um princípio de transparência. E esse princípio a Arca faz muito bem. Faz. Eu ia dar esse exemplo aqui, eu não ia deixar de falar sobre isso, porque uma das coisas que eu não me esqueço, nós em dos bate-papos que tivemos, e você me apresentou o discurso do seu consultor, né? Como ele se apresenta, os esclarecimentos, as informações que ele passa para o associado no ato da adesão. Eu nunca tinha visto aquilo. É o demonstrativo do plano de proteção de socorro mútuo. Isso. Eu nunca tinha visto aquilo. Por quê? Ele tem um roteiro. Vocês buscam ter a garantia que o seu consultor ele não vai deixar de dar nenhuma informação. Porque nós somos humanos, em algum momento pode cair no esquecimento alguma informação ali, né? Nós somos humanos. Então, vocês se preocupam com isso. Olha, nós entregamos o regulamento no ato da adesão, temos ali o nosso termo de adesão que traz várias informações importantes. Para a grande maioria seria suficiente. Para a legislação também. Mas vocês não, vocês entregam, garantem esse discurso de passar, olha, no ato da adesão, quando você precisar, quando você se envolver num evento, você vai precisar assim, você vai ter que pagar essa cota participativa, você se esclarece em todas as dúvidas. Mas aí também facilita, que quando o associado solicitar a demanda, verdade, facilita, ele vai vir treinado. Você falou tudo. Você não vai ter que reexplicar, você não vai ter que dar uma orientação como se fosse uma novidade para ele. Você falou tudo. Né? Porque, exatamente, o que a gente pensou na hora de trazer essa lucidez na aquisição? A lucidez de aquisição, ela faz com que você tenha um comportamento de utilização mais consciente, não reivindicando coisas que você não teria direito desde a aquisição, porém, como não foi trazido o que você tem e não tem, automaticamente você quer ter acesso a alguma coisa que você não tem contratado, porém, você tem um excelente álibi a seu favor. Ninguém me falou que eu não teria. Ou seja, ninguém me deu uma resposta para uma pergunta que eu não soube elaborar. Ou seja, se eu que sou especialista, eu não consigo trazer para você uma resposta para a pergunta que você não sabe elaborar, na hora que você vai querer fazer uso daquele produto ou daquele serviço, e que eu que tenho a resposta para falar para você, olha, você sabia que você não tem carro reserva em casos de assistência 24 horas? Quando eu deixo você adquirir o carro reserva sem explicar para você minimamente a regra de utilização para ele, de acesso, quando você chama um reboque e pede em seguida um carro reserva e a gente fala que não tem, você fala assim, mas eu contratei. Ok, você contratou. O vendedor não me falou que era só em caso de sinistro. E você não está errada, porque era para o consultor falar com você que você sabia que o carro reserva é para caso de sinistro? Ela, não, mas eu sou Uber, eu preciso do carro reserva porque eu não posso ficar sem carro. Então, eu, sabedor das suas demandas, eu trago para você aquela resposta para uma pergunta que você não sabia elaborar. Isso é uma aquisição consciente. Muito. E rara. Tá? Porque demanda um certo trabalho, demanda tempo, né? E quem tá ali na ponta, os consultores, eles prezam por esse tempo.
o tempo que eu tô explicando isso daqui, eu poderia estar buscando um outro associado, né? Mas vocês não, vocês buscam, prezam por essas informações, né? Não é à toa que a avaliação lá do Google é excelente. A ARCA é 4.9, hein, pessoal? É 4.9 no Google. O índice de indicação entre associado, o crescimento de vocês, ela tá praticamente ali, na base de indicação, apenas. Isso é verdade. Então, isso é muito raro. Porque se você tem uma base de crescimento apenas na indicação, como é a ARCA hoje, é porque ela cresce na base da confiança. Ela entrega, ela tem ali, ela tem uma satisfação considerável dos seus associados. E olha só, gente, a Associação de Proteção Veicular, ela lida com dor. Ela lida com dor, fato, né? Então, o associado, ele só vai te procurar quando ele tá vivendo a dor. Ele tá ali com o carro, ele viveu o estresse e a dor da colisão, o medo, o receio de ficar sem carro, da rotina de vida dele mudar. Então, ele tá vivendo a dor. Então, quando ele faz acionamento com você, com a ARCA ou com qualquer outra associação e seguro, ele tá com esse temor, né? E aí, se depois que ele envolve um evento, passa pelo reparo, passa por essa fase de dor, ele continua na associação e continua indicando, você consegue ver que o resultado é a entrega que vocês garantem lá no momento da adesão, ela de fato acontece. Ou seja, aquele caderninho de promessa se tornou uma realidade. Se tornou realidade. E não uma frustração, como às vezes acaba acontecendo. Isso é verdade, isso é muito interessante. Camila, nós estamos chegando aí para a parte final do nosso ArcaCast. Estou muito feliz com esse bate-papo. Eu ficaria aqui mais... mas a produção está falando que a gente precisa de deixar um material compactado, material de fácil, de gostoso acompanhamento. Então a gente quer trazer para você conteúdo relevante e que você consiga acompanhar rápido aí numa rotina diária sua aí, numa academia, numa esteira, às vezes fazendo uma refeição ali, colocando ali para acompanhar. Então a gente quer trazer esses conteúdos para vocês relevantes e de fácil compreensão e rápido também. Então, ou seja, vocês acompanhem os próximos episódios do ArcaCast. Nós vamos estar trazendo conteúdos relevantes, outras pessoas com lucidez desse mercado também, para contribuir para esse momento, igual a Camila tem contribuído tanto com esse ArcaCast, esse inaugural, e deixar para vocês aqui, não deixe de nos acompanhar nas redes e deixe lá também perguntas que vocês gostariam que a gente abordasse dentro do ArcaCast, tá? Então a gente conta muito com a contribuição de vocês, porque esse material vai ficar mais rico ainda com pessoas igual vocês que nos acompanham, trazendo as suas dúvidas, as suas rotinas, experiências vividas também, tá? E outra coisa, na Arca Mutual, você que é associado participa da Live da Sorte, que são sorteios mensais para todos os associados. Isso aí é muito legal também. Então, tem muitas coisas legais aí acontecendo e a Arca sempre tentando trazer uma abordagem limpa, sincera e justa para vocês que têm essa confiança em nós, e aqueles que não têm, não percam a oportunidade de procurar um dos associados e descobrir como que é fazer parte da família Arca. Então, eu quero te agradecer pelo seu tempo, quero agradecer você que também ficou com a gente até essa hora agora, acompanhando até o finalzinho. Esperamos que a gente tenha trazido para você um material relevante e que você consiga estar mandando aí para as pessoas também acompanhar, né? Porque isso é muito legal, reforça mais ainda o trabalho, né, Camila? Sem sombra de dúvidas. Muito obrigado, Rodrigo, por ter participado, pelo convite de participar pelo podcast número 1 da Arca. Tá na história. Tá na história. E principalmente por fazer parte dessa família Arca, assim, eu me sinto muito privilegiada, orgulhosa de ver o trabalho que vocês vêm desenvolvendo, a preocupação de informação, de entrega dos seus associados. Então, assim, meus parabéns pela gestão, por toda essa atuação que vocês vêm exercendo, viu? E eu não tenho dúvidas aí que nós vamos trabalhar por muitos anos juntos. Eu também tenho muita confiança nisso. Sem sombra de dúvidas. E principalmente aí com o marco regulatório, vai ter novidade, vamos trazer novos episódios aí com
com as tendências, com o futuro da associação, Muito bom, como hein? vai acontecer. Já temos um tema, hein? Aí, ó. Futuro das associações, das mútuas, Isso. com a Camila. Então só A doutora temos... Camila. Não, Camila mesmo, Camila, tá tá ótimo. bom? Então nós temos aí muita coisa boa, muita novidade. Então esperem que teremos aí Legal. mais informações. Muito obrigado e até o próximo episódio.